graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, seja com vós todos, amados. Amém. Eu nunca tinha visto na história da minha vida, nos 25 anos de pastorado, que no intercâmbio o pastor que está hospedando pregasse. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E eu fiquei perguntando, mas Senhor, por quê? Eu nunca vi. Ele vem para cá, ele pregar todos os dias, sou eu que vou falar os dias. E eu ia sair para o passeio. E senti de Deus que não devia sair. Eu falei, olha, você toma conta de todo mundo, eu vou ficar aqui sozinho. Eles vão ficar aqui todo. E eu preparei uma mensagem para pregar. E meus irmãos, eu estava falando para ele, tem mensagem que ele está preparando, eu fiquei de Deus, mas ele não quer que você pregue isso. Ele disse, mas Senhor, como é que eu vou pregar outra coisa fora do tema que eles prepararam, que está falando aqui? Ele começa a questionar aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Eu disse, mas eu gostaria de falar sobre isso. E eu ia e lia um texto lá de João 17, longo texto, e lutei, quando deu mais ou menos 10h30 para por aí, eu disse, então o que é que eu vou pregar? Se não é isso. E meus irmãos, quando eu aqui a palavra de Deus, está aí no capítulo 17, não me engano, está no capítulo 17 de Reis. Eu estava pregando no capítulo 17 de João. Primeiro, e nós vamos nos colocar em pé. E depois que eu li esse texto, então eu recebi a notícia de um irmão muito querido, ligado a ele. É como se nós estivéssemos em festa aqui agora e nós recebêssemos a notícia assim, né? Adailton morreu. Bem, e quem não conhece Adailton aqui em Jerusalém, não pertence a Jerusalém. Nós vamos ler de 1 a 7. Depois da mensagem, eu vou convidar o coral para cantar. Agora o coral sabe que ele estava saindo aqui na tarde toda e o pastor deixou. Nós saímos desse instante daqui. Do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Deverás por ribeiro, e eu tenho ordenado aos corpos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corpos lhe traziam pão e carne pela manhã, logicamente pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva. Ele muda e faz o relógio de acaso virar ao contrário.
texto da palavra de Deus, a história singular é ímpar. Elias era um jovem profeta, de mais ou menos 21 anos. E ele morava numa pequena, simples e modesta cidade de Gileade. E Elias tomou conhecimento de tudo o que estava acontecendo em Israel. Coisas tremendas e terríveis estavam acontecendo em Israel. Nesse tempo, a capital de Israel era Samaria, no hebraico a Samária. Era justamente, parece que Israel havia vassoura da bruxa. E agora, o que fazer? Eles se associaram em Acabe. Jezabel então mandou edificar e construir em Samaria lá um templo ao Deus Baal. E mandou edificar um altar. E ali eles iriam prestar culto e servir a Baal. Meus irmãos, era como se fosse Deus Yahvé Jeová e Deus Baal. Deus Jeová e Baal versus Baal. Era como se fosse um confronto. Deus então aparece aquele jovem profeta e chegava simples de Gileade. E de Gileade ele ia voltar, iria agora para a cidade de Samaria. E lá ele iria ter um confronto com Acabe, o rei de todo Israel. Deus apareceu a ele e disse: retira-te, vai para a banda do Oriente. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Ele estava lá em Gileade, sossegado, como profeta, orando, buscando a Deus, tinha conhecimento da presença de Deus. Deus vai e chama e disse: olha, levanta e vai onde Acabe está, lá no reino de Samaria, e fala para ele, fala que nestes anos não haverá nem chuva, nem orvalho. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina, nos mostra que em Israel era muito comum, irmãos, haver chuva em determinadas épocas do ano, irmãos. E é interessante, irmãos, que a chuva que caía ali era geralmente do mês de janeiro ao mês de março. Eram chuvas chamadas temporãs. E havia um pequeno período entre setembro e outubro que chovia, mas não chuva verdadeiramente, era orvalho. Por isso que a palavra de Deus fala, os orvalhos que vêm do monte de Hermon, era que durante a noite, por causa da sequidão, do calor, Deus leva Elias para Querite. Irmãos, Deus de vez em quando nos leva para Querite, para um lugar onde não vai cair muita água, para um lugar de solidão, para um lugar de reflexão profunda, para um lugar em que nós olhamos e não enxergamos e não percebemos e não notamos ninguém, e nós nos sentimos sozinhos, nós sentimos frustrados até mesmo nos nossos ideais, porque nós queríamos daí em diante coisas grandiosas, coisas maiores. Ele não mandou que eu desafiasse Elias, ele não mandou eu, Elias, e desafiar a Acabe. Ele, Deus de Israel, meu Senhor Jeová, não mandou que eu desafiasse Baal. Agora eu vou para um lugar de termas, um lugar de água quente, um lugar de água fria, um lugar de água abundante, um lugar que vai ser um lugar de piquenique e de veraneio.
Eu devo ir para um lugar especial, porque eu obedeci à voz de Deus. Sabe o que eu aprendi dessa palavra, amados? É que muitas das vezes, irmãos, nós somos profetas ou crentes semelhante a focas adestradas. No meu tempo de seminarista, que eu gostava de sermões com títulos exagerados, eu botava crentes focas adestradas. Sabe por quê? Já notaram uma foca? Uma foca, depois que faz tudo, logo o seu dono tem que dar a ela o quê? Um peixezinho de recompensa, para ela continuar fazendo. Nós somos assim, porque Deus nos mandou fazer uma coisa, e nós fizemos aquilo que era a vontade de Deus, como Elias fez. Disse, eu vou receber uma recompensa, vou receber uma coisa muito grande. Deus agora viu que eu fui fiel a Ele, com esse pequeno rebanho. A palavra dele diz, então sobre o muito vou te colocar, meu filho. Se agora é pastor de uma igreja de 20 membros, eu vou botar numa de 2.000, meu filho. Deus tira Elias da igreja de 20 membros e bota na igreja de 1 membro só, irmãos. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Ele foi fiel, ele foi sincero a Deus. Ele podia dizer assim, Senhor, Estrada. e todas as vezes que dissesse para ele uma coisa que era agradável à sua vontade, esperava uma recompensa. Deus queria ensinar a Elias de que ele é Senhor, é soberano, ele está acima de todas as coisas, que a confrontação dele ali era só o início, que Deus queria trabalhar no caráter e na personalidade dele, porque Deus tinha para ele coisas maiores, e para ele chegar àquelas coisas maiores que Deus tinha, ele tinha que passar por Querite, ele tinha que passar pelo seu deserto. Deus nos leva para o deserto, para trabalhar na nossa mente, no nosso coração, na nossa personalidade. Ele quer fazer isso conosco, e muitas das vezes nós não sabemos a traição, a dor, a perda que nós sofremos, o engano, o engodo, a trapaça, aquela pessoa que nós confiamos que fez a nossa, é o nosso deserto que ele está fazendo. Ele quer trabalhar em nós, e ele precisa fazer isso conosco. Irmãos, servo de Deus sofre com os injustos. Lembra de Sansão? Lembra do último grito de Sansão? A coisa que Deus deu a ele na sua oração foi força suficiente para ele derrubar aquelas colunas. E meus irmãos, todos morreram e ele morreu junto. Pode parecer tremendo e terrível essas coisas, mas nós estamos vivendo dias em que os profetas de Deus têm empregado, têm ensinado para o povo de Deus que servo de Deus não passa por dificuldades, que servo de Deus está ileso nisso. E Deus estava ensinando a Elias que mesmo fazendo a vontade dele, sendo um profeta fiel, que Deus iria levá-lo para Querite, porque ele não era foca mestrada, ele não precisava de recompensa de Deus, ele precisava era cumprir e fazer a vontade de Deus. Elias agora estava vendo que a torrente havia secado. Irmãos, Baal significava Deus do tempo. Baal significava o Deus da chuva. E agora não haveria mais chuva. Deus estava dizendo, água tira o pão do homem. Por que Deus faz uma coisa dessa? Não devia deixar Elias ali, já estava bom, só era deixar tudo mais água, não voltar de comida, até voltar a chover, não era não? Mas vai, Deus faz uma coisa dessa. Tira Elias, irmãos, de Querite, veja só. Verso 8. Vem então a palavra do Senhor dizendo, levanta, vai para Sarepta, sai daí. Meus irmãos, Sarepta era a cidade, porta de entrada de Sidom. O pai de Jezabel estava revoltado, furioso com Acabe. Como é que você dá sua vida, seu rei, tudo por causa de um homem? O que é isso? E o meu Deus? E o Deus de minha filha? E ele vai justamente para a terra da mulher que queria a morte dele. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Manda logo Elias para Sarepta, a cidade de Sidom. E meu irmão, Deus faz tremenda ira.
Então, se Deus me manda para Sarepta, vai me levar para uma casa linda, maravilhosa, uma mansão com água quente, água fria e tal, etc., com piscina, com terraço especial, com alguém. Ele vai me mandar para Sarepta, porque lá então, agora que ele vai me proteger. Ele já me protegeu aqui, querente. Imagine em Sarepta, os seus olhos virão com espadas desembanhadas. Não, irmão, você vai para lá e você vai encontrar uma viúva que está morrendo de fome, rapaz, e ela vai te sustentar. Meus irmãos, o judeu, irmão, que se prezava, irmão, ele sabia que a viúva era para ser sustentada e ajudada. Era isso que Israel fazia, e Deus era tido como o pai das viúvas e dos órfãos. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Chama um profeta dele para ir comer e ser sustentado por uma viúva que está com um filho morrendo de fome. Meu irmão, quando a vida chega lá, na porta da cidade, ali está uma mulher viúva apanhando lenha, coitada, cavando assim uns cavacozinhos de pau por ali, ajeitando, e a mulher está dizendo: é verdade. Na minha panelazinha lá tem um pouco de farinha de trigo e um pouquinho de azeite. Vai ser o último lugar que eu vou fazer. Depois disso aí nós vamos morrer de fome. Chega o profeta de Deus e diz: olha, tem alguma coisa? Diz: tenho isso assim. Depois vai lá, faz um bocado disso aí e manda para mim. Quem vai comer sou eu. Que profeta mais guloso do que mineiro. Eu sei que vocês estão querendo comer, porque não deu tempo, né? Vocês vão fechar, vamos voltar para cá. Meus irmãos, então vai a mulher e faz o que Elias mandou. Eu não estudo por causa da palavra. A palavra de Deus é para ser observada, obedecida. Deixe os resultados com Deus. Mas muitas vezes nós queremos explicações. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso conosco? Não dava tempo para ser outro dia, noutra oportunidade, noutra circunstância, não. Deus está além, irmãos, e acima das nossas circunstâncias. Deus quer nos levar para lugares como Tesbe, como Gileade, como Querite, e Ele quer também, irmãos, nos levar para Sarepta. Irmãos, quando ele ficou em Sarepta, agora que a viúva tinha pão de sobra, agora que a viúva tinha então óleo de sobra, que ele estava acostumado a botar de pronto, que bênção eu ter vindo, essa viúva que ia morrer de fome, agora tem fartura, que bom! Quando ele estava satisfeito na casa da viúva, tinha um quarto lá em cima lá que a viúva preparou, e em toda a casa de Israel tinha um terraço em cima para secar roupa, para os filhos brincarem ali. Então lá vai Deus e disse: Elias, depois de muitos dias, está vendo? Depois de muitos dias, no capítulo 18. Então ele demorou muito tempo, está vendo? Na casa da viúva, estava gostando, e a viúva também. A botija não tinha mais como secar, a panela também não, e está Elias feliz da vida e a viúva. Irmãos, vai Deus e diz: Elias, já é o terceiro ano, Elias. Está vendo que demorou? 3 anos. Já é o terceiro ano, Elias. Vai e apresenta de Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Senhor, o homem está querendo me matar. Botou a interpol atrás de mim, botou a FPR. O Senhor me esconde, me guarda, me leva. Quem ia saber que eu estava na casa de uma viúva? Ninguém falou. E agora o Senhor me manda para lá, Senhor. Vai, Elias, vai para lá, tá? E diz para ele, Elias, que vai chover. Meus irmãos, Acabe já estava tão revoltado, não era nem por causa da mulher. Quando a mulher começa a exocrinar o ouvido de um homem, quando o homem atrapalhar, e a mulher é pior que vinha, o casal estava certo. Acabe e Jezabel. Era o eco. Meus irmãos, quando ele tomou conhecimento que Elias vinha, ele então olhou e viu e disse: és tu o perturbador de Israel? Está vendo? Meus irmãos, Deus quer que através da sua palavra nós incomodemos aqueles que não
temem e não servem a Ele, até aqueles que se dizem que são deles, que pertencem a Ele. Israel dizia que pertencia ao Senhor, mas não servia ao Senhor, tinha essa impressão, mas vivia longe. Olha, Elias então respondeu: não sou eu quem tem perturbado a Israel, não, mas és tu e a casa do teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido os Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Manda todo mundo, manda, vem pra cá. Aí Acabe disse: eu quero ver. Coitado de Elias, chegou minha vez. Ó, aquilo ali é café pequeno, meus irmãos. E Elias se encontra com o povo de Israel e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. E o povo, porém, não lhe respondia nada. Sabe por que Deus nos leva a Baquerite? Sabe por que Deus nos leva a Teques? Sabe por que Deus nos leva para Gileade? Sabe por que Deus nos dá, então, pingos e gotas d'água? Sabe por que Ele manda os corvos nos alimentar? Sabe por que Deus manda a viúva vir a nós e nos ajudar? É porque Ele quer, nesse retrocesso nosso, depois voltar e mostrar que o poder e a glória, a majestade toda é dele, e que Ele vai nos levar para o Carmelo. E lá nós vamos confrontar o Deus que nós servimos com o Deus que Ele serve. Meus irmãos, Elias só foi trasladado e levado por carros e carruagens do povo para a presença do Senhor, porque ele teve o seu querente, porque ele era um profeta de fogo. Os irmãos conhecem a história, e diz a palavra de Deus que depois de todo o desafio, ele disse: vocês clamem com alta voz, façam conforme o vosso costume. E eles se sacrificavam, retalhavam e clamavam, e acendiam o fogo, e este fogo não, irmãos, continuava, não tinha voz. Havia um segredo, é que quando eles prestavam sacrifício, por baixo do altar tinha um lugar escondido que eles viam e tateava fogo. Ele disse: não, cerca tudo e põe água, para vocês não pensarem então que eu vou usar o mesmo, olha, artifício que vocês usam, faz uma valeta bem grande e enche de água, porque Elias queria mostrar para eles que era o Deus de Israel. Em descobertas recentes, fizeram uma escavação e encontraram uma imagem de Baal, um relâmpago na mão, dizendo que era o símbolo da chuva que vinha. E caiu fogo, e o fogo desceu e consumiu o holocausto e tudo que estava ali. E sabe o que o povo diz? Lembra? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, essa experiência de Elias foi que Deus usou para que todo o povo dissesse: só o Senhor é Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe porque Ele fez isso a nós, nessa noite, nesse dia, nesse instante, nesse momento, porque Ele está trabalhando em nós, assim como Ele trabalhou em Elias. E para onde Elias foi? Quando Jesus estava na hora crucial do seu ministério, e Jesus precisava auto-revelar-se, e através dos seus discípulos dar aquela palavra para eles, para que eles compreendessem. Os irmãos lembram que quem veio foi Elias. É por isso que Deus fez essas coisas. É por isso que Deus faz essas coisas a nós, porque Ele quer nos tirar de onde está para nos levar para o Carmelo. Muitas das vezes nós já fomos a determinado lugar e nós achávamos que lá estava muito bom. Ele nos trouxe para um lugar que não parecia muito bom, e ali que não parecia muito bom, daqui a pouco fica ficando bom, e ficando bom, aquilo ali já começa a não ser bom, porque ele nos leva para outro lugar.
Eu senti a dor dos irmãos aqui. Vamos voltar à providência de Deus. Se os irmãos estivessem descendo aqui ontem na hora que chegou, e o telegrama chegasse, talvez metade voltasse. Talvez metade voltasse. Mas o servo de Deus é Samuel, não? Já estamos em morte. E nós estamos aqui no Berite, na nossa dor, na nossa luta íntima. Mas Deus sabe porque Ele fez isso a Samuel. Porque Deus quer para ele coisas e dias melhores. E aprove Deus fazer isso a ele. E aprove a Deus fazer isso a nós. Uma hora que o Senhor nos console e nos conforte nesta noite. Faltou chuva em Israel por 3 anos. Aqui em Salvador está chovendo sem parar. E não é que o mineiro gosta de participar da nossa cidade mesmo com chuva? Meus irmãos, a festa vai continuar. O coral agora vai ser convidado a cantar o hino que saiu à tarde. Parece que fala disso. Vem para cá para frente e canta com toda a boca. Logo após o canto do coral pastor do coração.
Gostaríamos de compartilhar o que o irmão pediu, porque agora estamos contentes, pois sabemos do que o Senhor tem falado em nossas vidas nesta noite. Então, convidamos a Lília, a Jamile, convidamos também a Cláudia, cantaremos ao Senhor a Ti. Esse é o nosso momento de comunhão, né? Os irmãos devem se confraternizar como ontem, né? Um falando com o outro. Os rumos da justiça e bondade. Dá-me uma mão que queira me afagar, que queira ter no calor das minhas mãos o alimento agalando pra cessar a dor de suas lágrimas. Oh, dá-me um irmão a quem eu ame sem egoísmo e sem competição, que com Deus queira ser que em Deus seja mais com amizade e lealdade espantar o frio dos corações. Dá-me um irmão que seja meu amigo, sem que despreze os demais irmãos, pra que o amor, quando for antigo, inspire a minha de outras mãos. A galeria também, né? Dá-me um irmão a quem eu ame sem egoísmo e sem competição, que com Deus queira ser que em Deus seja mais com amizade e lealdade espantar o frio dos corações. Oh, dá-me um irmão a quem eu ame sem egoísmo e sem competição, que com Deus queira ser que em Deus seja mais com amizade e lealdade espantar o frio dos corações. Com amizade e lealdade espantar o frio dos corações. Vamos cantá-lo mais uma vez. Nós somos muitos, né? E eles são poucos. Iremos agora abraçá-los, agora com todo fervor. Dá-me um irmão que saiba amar, de lábios que construam a verdade, de olhos que desvendem para a paz os rumos da justiça e bondade. Dá-me uma mão que queira me afagar, que queira ter no calor das minhas mãos o alimento
estar lamentando nesse momento se nós não tivéssemos Cristo como nosso Senhor. Mas o Senhor prepara todas as coisas, nos traz conforto, nos traz alegria, nos traz amor. Esse hino que os irmãos cantaram, os irmãos aí da música da nossa igreja aprendam, para ser ensinado lá na nossa igreja. Irmãos, a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 33, ou melhor, 32, versículo 33, dizendo assim: E Ezequias dormiu com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros do filho de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe renderam honras na sua morte. Esse hino aí fala também da vida de Samuel, o amigo que nós queremos que se torne mais um. E a palavra de Deus cumpre aqui o que cumpriu para a vida de Ezequias. É que mesmo em terra distante, ele está sendo honrado também aqui. O nome dele está sendo honrado. Até nesse hino que foi para conforto para nós, mas é também uma honra para o nome do servo de Deus, o irmão Samuel. Nós louvamos a Deus. Agradecemos aos irmãos da Igreja de Jerusalém por esse conforto que traz para os nossos corações, por essa música, por esse gesto tão carinhoso. Que Deus abençoe. Eu quero uma reunião agora com os irmãos, aqui não saiam nesse momento, e vou também pedir aos jovens da igreja, também para que esteja aqui participando dessa reunião. Jovens da Igreja de Jerusalém vai participar dessa reunião agora. Bom? Bora, vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez? Vamos louvar o Senhor. Para nós, ó Deus, meu Pai, muito grato, porque Tu és soberano e nós somos apenas criaturas pequenas, mas o Senhor é misericordioso e vem até nós e nos traz a mensagem do Senhor para o nosso coração, como temos por certeza que Tu também estás usando ali mensagens para o coração dos familiares do nosso programa. Nós louvamos o Teu nome porque Tu estás acompanhando para nós nesse mercado, Senhor. Deus, Tu estás abençoando, meu Pai, de maneira que é da Tua vontade. Louvamos por essa mensagem, Deus, mensagem tão rica, poderosa, vinda do Senhor, que não somente nos confortou para esta hora, mas confortou até mesmo o meu coração, o coração da minha esposa, nesse momento, Senhor, tão peculiar, que era necessário ouvirmos, ó Deus, por esse querido, ó Deus, meu Pai, tão necessário que o Senhor também está agindo na nossa vida. Louvamos o Teu nome, Senhor. Grande o Teu nome, muito digno de ser louvado. Por isso nós nos entramos diante de Ti, nos prostramos diante de Ti e Te pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia por sermos tão desobedientes, ingratos, maus, negligentes, Senhor. Sendo Tu um Deus tão maravilhoso, como Tu és maravilhoso. Louvamos e exaltamos a Ti. Amém, Senhor. Podemos aceitar, irmãos, em corações preciosos estão decididos. A reunião, o pastor vai estar bom? Irmãos, vai estar bom para os irmãos. E amanhã, irmãos, é 7h30, viu? 7h30. Para começarmos, porque 8h30 vai terminar o culto. Então, 7h30. Muito bem. Os irmãos me recordam, por favor, mensagem. Nesse momento, vamos saber. Não fica mais em cima dessa. A Tua palavra é a verdade. Meus irmãos, essa sentença, essa frase, ela é completa. Ela não precisa de mais nada. Ela é decisiva. Não há mais nada que venha completá-la. Ela não precisa de mais nada para poder dar um sentido melhor. Ela não tem outro sentido a não ser este: a Tua palavra é a verdade. Fechado. Nós temos um ditado popular que diz assim:
Eu sempre me esqueço dessa palavra no ditado. Mas com fatos não há argumentos. Contra os fatos não há argumentos. Contra a verdade não há argumento. O argumento do cientista que diz ser o sábio deste mundo e que argumenta contra o Gênesis, tanto bobo, ele não tem conhecimento nenhum. Contra fatos não há argumento. A tua palavra é a verdade. Está declarado. É para nós. Jesus falou para Deus como um louvor a Deus, como uma gratidão a Deus, um enaltecimento à palavra de Deus. Nós dizemos isso para Jesus, né? Tu és maravilhoso. Jesus sabe disso, mas nós dizemos, tu és maravilhoso, porque é necessário falarmos do que Jesus Cristo é, do que o nosso Pai é. Mas por isso Jesus está dizendo aqui, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que esta palavra é poder. Lá em Romanos, quando ele diz sobre não envergonhar-se, ele diz, porque o teu evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a palavra. E então ele não usa aqui o óbvio, ele não fala sobre o óbvio, ele não repete o que Jesus Cristo disse. Ele poderia dizer, o evangelho é a verdade e o poder, mas ele diz o quê? O evangelho é o poder, porque é óbvio que o evangelho é a verdade. Mas aqui ele mostra uma coisa, este evangelho, essa palavra que é verdade, ela é poder. A verdade é poder. Meus queridos irmãos, saiu um livro há muitos anos atrás de Dom Rousseau, que fala assim, há poder nas tuas palavras. E ele então traz o conhecimento, o conceito oriental lá do budismo e coloca no meio do evangelho e manda uma mensagem mentirosa para as pessoas. E foi disso aí que veio nascer e criou influência para as outras teologias erradas, que diz assim, o que você declara acontece. Então declare. E você vê agora que essa palavra declarar não era tão usada, está sendo usada agora direto. Alguns têm usado no contexto correto, como temos usado aqui. Outros usam no contexto errado. Mas a palavra de Deus diz que não é a minha palavra, não é a palavra de nenhum crente, não é a palavra do pastor Carlos Antônio, é a palavra de Deus. A tua palavra é poder. Há poder na palavra. Quando a palavra é usada, as coisas acontecem. Quando a palavra chega, convence os corações, ela é poder. O autor aos Hebreus diz que a palavra, ela é espada. E espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. E ela não somente corta, ela é afiadíssima. Ela estraçalha. Ela rasga. Ela faz sem nada qualquer argumento, qualquer poder, qualquer resistência contra Jesus, contra Deus e contra tudo aquilo que vem de encontro, que vem contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade.
Por ser verdade, o apóstolo usou dizendo que ela é espada. E essa espada, ela está nas mãos daquele que é o bom espadachim, o Espírito Santo de Deus. Ela não está na mão do professor da sua Bíblia. Ela não está na mão do superintendente. Ela não está na mão do evangelista. Ela não está na mão do pastor Juival. Ela não está na mão do pastor Carlos Antônio. Ela está na mão do Espírito Santo de Deus, e ela só tem efeito quando o Espírito Santo de Deus a usa, e ela chega e faz divisão entre o que é certo e o que é errado. Só o Espírito Santo é que usa a Bíblia eficazmente. Sabe o que é que nós somos? Talvez sejamos o cabo da espada, o local de apoio do espadachim. Nós não somos nem a espada e nem o espadachim. Nós somos o meio pelo qual ele usa a espada. Então é a espada. Meus irmãos, se a palavra de Deus, ela é a verdade, por que se envergonhar dela? O apóstolo Paulo disse: não me envergonho da palavra do Evangelho. Porque os crentes têm que se envergonhar da palavra e não leva a sua espada, a espada do Espírito, lá para o colégio? Por que não leva a Bíblia lá para o seu trabalho? Por que não anda com a Bíblia ali no porta-luvas do seu carro? Por que não anda com a Bíblia no seu bolso? Porque alguns não trazem a sua Bíblia para a igreja. Porque nós temos que pegar a Bíblia e depois passar mais uma capa por cima, e então aqui grudarmos para sairmos da rua parecendo uma bolsinha. Não estou dizendo que seja errado o crente usar uma Bíblia assim. Eu estou dizendo que é errado o crente comprar uma Bíblia assim com outras intenções. Porque a nossa própria denominação tem que colocar em todas as nossas revistas uma propaganda dizendo: adolescente, chegou a sua Bíblia, a Bíblia que cabe no bolso. E então tem uma figura, o meu rapazinho colocando a Bíblia aqui atrás. Por que não falar dessa verdade no colégio? Por que não falar dessa verdade no trabalho? Por que não falar dessa verdade no colégio para os alunos? Ou então para os colegas, ou então para o professor? É a verdade, e contra a verdade, contra fatos não há argumento. Então nós não podemos, não devemos nos envergonhar, porque ela é a verdade. Mas sabe o que é que nós muitas vezes fazemos? Nós pegamos a espada do Espírito nunca está envanhada, ela está desenvanhada, ela está sempre pronta para a luta, mas nós pegamos e fazemos uma bainha muito bonita, nós fazemos colorida, com artesanato, e nós colocamos a espada dentro dela, e então nós usamos a espada e vamos à luta. E lá vem o professor e nós falamos para o professor de Jesus, para ele sobre Jesus, com a espada embanhada, com uma bainha bonita. Nós falamos para um colega ou para outras pessoas. Sabe quando isso acontece? É quando a gente quer usar argumentos coloridos, argumentos científicos, alguns chegam até filosóficos, para poder usar a palavra de Deus, para ela chegar lá no coração da pessoa, para entrar na mente dele. E nós dizemos que se nós não usarmos esses argumentos, nós não alcançamos os cientistas, nós não alcançamos os pedagogos, nós não alcançamos o professor, nós não alcançamos nem os alunos universitários. E sabe o que acontece?
aí a palavra não tem efeito, ela não tem poder. Sabe por quê? Porque essa palavra passa a ser a espada de outro, mas não do Espírito. Ela está mesclada de mentira, de engano, de engodo. Então já não é mais o evangelho puro, e por isso não é mais o evangelho, é um outro evangelho que não é outro, como diz o apóstolo Paulo. É o evangelho disfarçado, que não tem poder, porque o Espírito Santo não usa. A verdade é essa, meu querido amigo. Você diz para ele: Jesus Cristo morreu por você, morreu na cruz. A Bíblia diz que você é pecador, como eu também sou. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Você não merece ir para o céu. Se eu merecesse, fosse pelo meu merecimento, eu também iria para o inferno. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz me purifica de todo pecado. E se você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador, Ele lhe perdoa e lhe salva. E daqui de hoje em diante, você será uma nova criatura, uma nova vida. Pronto, essa é a verdade. Verdade sem engano. Verdade. Mas, meus queridos irmãos, esta palavra que é a verdade une. É por isso que nós temos, qual é o nosso tema? Unidos na palavra. Esqueceram, vai de novo? Unidos na palavra. Por que unidos na palavra? Quando nós falamos unidos na palavra, dá a entender que nós devemos nos unir na palavra. Então nós vamos nos unir na palavra. Mas a verdade é outra. É a verdade que nos une. Porque a mentira separa. Mentira nunca une. A pessoa pode mentir para tentar ficar unido com a sua esposa. Está infiel, mas ele continua mentindo para continuar ali com a sua esposa. Um dia, a verdade é declarada, e então o que acontece? Aquela mentira desune. Mas a verdade une. A verdade dói. A verdade é difícil de suportar muitas vezes, mas ela une. Provérbios diz assim, Salomão dizendo em Provérbios: é melhor o amigo, aquele que repreende na porta, do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Sabe o que é amor encoberto? Mentira, falsidade, hipocrisia. Eu estou chateado contra o fulano, mas quando o fulano olha para mim, um sorriso amarelo para ele, um sorriso. Eu não estou aceitando, não estou gostando, mas quando encontra com a pessoa, um sorriso. Por trás daquele sorriso está um amor encoberto. Falsidade. A falsidade só separa os dois. A verdade une. Nós amamos aqueles que falam a verdade, porque a verdade edifica. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E por ser a verdade, ela une. É por isso que nós estamos aqui. Irmãos, se não fosse a palavra, e se essa palavra não fosse a verdade, onde estaríamos agora? Onde estaríamos agora? Nós estaríamos talvez no inferno, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estávamos vivos. Estaríamos no inferno. Quantas vezes Deus já te livrou de um mal? Quantas vezes Deus já te livrou da morte? Você nem percebeu, mas Deus te livrou da morte. Viu a enfermidade terrível sobre você e Deus te livrou, Deus repreendeu, Deus não permitiu. Estaríamos no inferno se não fosse essa verdade. Ou então estaríamos lá no mundo, tristes,